A paz do Senhor. Tudo bem, meus irmãos? Bom demais receber você por aqui para iniciarmos mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, trabalhando com a editora Betel, divulgando a palavra de Deus e fazendo com que a palavra vá mais longe. Nesse trimestre nós temos material novo, revista nova. Se você ainda não adquiriu a sua revista na sua igreja, você pode adquirir a sua revista. Não perca tempo para nós estudarmos a palavra de Deus. Veja bem, o título, o tema que vai ser trabalhado nesse trimestre é Profetas Menores do Antigo Testamento, que tem como subtítulo Proclamando o Arrependimento, Justiça e Fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. Queridos irmãos, é muito bom estudar a palavra de Deus, é muito bom ser professor da Escola Bíblica Dominical, é muito bom ter uma igreja para chamar de sua. Por isso, eu convido você a ingressar na Escola Bíblica Dominical da sua igreja, a você buscar conhecimento da palavra, receber conhecimento da palavra de Deus, para que você esteja instrumentalizado acerca da bondade e misericórdia de Deus no dia a dia seu, na sua vida, no seu cotidiano. Ok? Então não perca tempo, procure a superintendência da sua igreja, da Escola Bíblica Dominical e se matricule o mais rápido possível e participe de todas as aulas. Você não vai se arrepender. Vamos lá então para o nosso comentarista, que é o pastor Antônio Paulo Antunes, do Rio de Janeiro. Este servo de Deus extraiu esta lição dos profetas menores e escreveu estas 13 lições abençoadíssimas, que você pode, ao adquirir a sua revista, ver pormenorizado cada uma delas, tá ok? Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus no bairro Amazonas, conferencista, articulista, primeiro tesoureiro da CONEMAD RJ, membro da mesa diretora da CONEMAD Nacional. Então, o pastor Antônio Paulo Antunes escreveu esta revista que nós iniciamos agora para a edificação de nossas vidas, tá ok? Vamos então, sem mais delongas, para a nossa primeira lição. Mensagem profética, Deus continua falando. Texto áureo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Verdade aplicada. A mensagem do profeta do Antigo Testamento serve como despertamento para o cristão nos dias atuais. O nosso objetivo da lição, como você bem sabe, eu sou um defensor dos objetivos da lição, que é para você, professor, não se perder na aplicação dos tópicos da revista. São 3 verbos: apresentar, mostrar e destacar. Apresentar quem eram os profetas, mostrar os sucessores dos profetas, destacar a relevância das profecias para os dias atuais. Olha que coisa profunda que nós temos logo de abertura na nossa primeira lição. Esse último tópico é um tópico muito profundo. A relevância da profecia nos dias atuais. O nosso texto de referência está na carta do apóstolo Pedro, a segunda carta, capítulo 1, versículo de número 16 em diante. Vamos para a leitura do texto de referência. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade.
temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atento como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram pelo Espírito Santo. Então, aqui é o nosso texto de referência. Virando a página, nós vamos para a nossa introdução. Neste trimestre estudaremos os profetas do Antigo Testamento, em particular, os profetas menores. Veremos que eles foram instrumentos de Deus para anunciar sua majestade ao seu povo. O tópico 1, quem eram os profetas? Os profetas eram alguém escolhido por Deus para proclamar sua mensagem, apesar de suas limitações e sua humanidade. Os mesmos dilemas enfrentados pelos profetas, nós na atualidade temos também os mesmos dilemas. A justiça social, a espiritualidade, a conversão falsa, enfim, a maldade, o pecado, continua da mesma forma. Apesar que estamos vivendo um tempo de avanços tecnológicos, como nos últimos dias tem se falado bastante da inteligência artificial, todos esses avanços tecnológicos ainda não supre a necessidade e o vazio existencial na vida do homem, como também não supre as suas mazelas, seus problemas, seus defeitos, suas dificuldades em servir a Deus, sua dificuldade em amar ao próximo, sua dificuldade em estar com a sua espiritualidade em dia. Todos esses avanços nos ajudam como seres humanos em relação ao nosso progresso material. Porém, as mazelas espirituais continuam a mesma. Por isso, podemos afirmar que a palavra de Deus, a mesma que foi aplicada naqueles tempos, também pode ser sim aplicada nos dias de hoje. No tópico 1.1 diz o seguinte: diversidade e unidade dos profetas. Veja bem, passaram-se diversos profetas. Diversos profetas foram usados como instrumento de Deus ao longo da história. Veja o que diz aqui o texto. Os profetas cumpriram sua missão de maneira bem diferente um dos outros. O profeta Elias, por exemplo, achava que não existia outra pessoa que estivesse buscando a Deus, pois sentiu-se muito isolado no cumprimento de sua missão. Está em 1 Reis, capítulo 19. Os profetas tinham formas bem peculiares para o exercício de seus ministérios. A música, às vezes, era usada para ajudar no trabalho profético. Vamos ver o que diz aqui em 1 Samuel 10, versículo 5. Vamos lá. Eu vou usar a Bíblia Bereana. Ok? Vamos lá ver o que diz a nossa Bíblia Bereana no capítulo 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5 ao 6. Fala a respeito de Saul anunciado como rei. Agora Saul precisa ser ungido e Deus dá uma ordem a Saul. Vamos lá. 5. Depois disso, irás a Gilgal, a Gibeá Elohim, monte de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e acontecerá que quando fores te aproximando da cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto com um saltério, um tambor, uma flauta e uma harpa. Diante deles
e eles profetizando. E o Espírito do Senhor Jeová virá poderosamente sobre ti, e profetizarás com eles, e te mostrarás outro homem. E quando estes sinais vierem sobre ti, faz-o que te vier às mãos, porque Deus é contigo. Entendeu? Deus é contigo. Mas veja bem, a palavra do Senhor, ela não muda, ela continua evidente. Deus usa também, ainda hoje, a música como instrumento de adoração, como instrumento de louvor, como instrumento para quebrantamento e como instrumento de transformação na vida de uma pessoa. A ordem que o Senhor deu aqui a Saul foi para ele encontrar com os profetas de Deus, e depois do encontro com os profetas, a sua vida seria mudada e ele se tornaria um outro homem. Vamos seguindo. Outras vezes, sonhos, visões eram fundamento para a profecia. No entanto, o profeta Jeremias alerta para o fato de que um sonho ou visão não era garantia de um fato. Garantia que, de fato, a mensagem era da parte de Deus. Está em Jeremias, capítulo 23 e 28. Jeremias está alertando ao povo em um período muito conturbado, um período onde tinham muitas pessoas querendo ser usadas por Deus e dizendo que teve sonhos e visões, quando de fato só era mais um sonho, só era mais uma visão e não era da parte de Deus. Jeremias capítulo 23 e 28, ele alerta o povo de Deus para não cair nessas armadilhas, porque ainda hoje essas armadilhas estão armadas. Cai quem quer. Você não é obrigado. O golpe está aí. Agora, veja bem, se Deus já alertava o povo naquela época, por que você não dá atenção à palavra de Deus para que fique alerta, atento às coisas que acontecem? Há muitos falsos profetas nos dias de hoje. Há muita pessoa se enganando e enganando a muitos. Vamos lá? Tópico 1º, 1.2. Característica de um profeta. Agora vem uma parte muito difícil. É você identificar, um profeta, um homem de Deus. Um adjetivo que eu acho muito pesado, porém necessário e essencial na vida daqueles que servem a Deus. Há muitas pessoas, há muitos obreiros, homens de Deus que servem a Deus e diz que não quer ser exemplo de nada. Ora, não quer ser exemplo para ninguém. Ora, você não serve para ser obreiro, porque um obreiro é o exemplo na igreja. Não tem como não ser. Vamos lá. Homem de Deus. Essa palavra realça a diferença de caráter e modo de vida entre um profeta e as demais pessoas. O que faz a diferença entre um homem de Deus é o seu caráter. Geralmente, essas pessoas que recebem essa qualificação, esse adjetivo, eles já passaram pelo vale da tribulação, da angústia, foi peneirado, foi temperado no fogo quente. Ele é um homem, uma mulher experimentado na vida. Por quê? Porque o caráter dele já foi mudado segundo a vontade de Jesus Cristo e ele carrega em si as marcas do sofrer de Jesus. Vamos lá. Foi assim que a mulher sunamita se referiu ao profeta Eliseu. Eis que tenho observado que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Ora, o que fez com que essa mulher observasse que era
um santo homem de Deus, o profeta Eliseu. É uma chamada específica. A chamada para a missão do profeta vinha de Deus. O profeta comunicava a mensagem de Deus aos homens, sendo ele o homem que, antes de tudo, se apresentou a Deus primeiro. Então, antes de ser profeta, você precisa ou precisava que este homem se apresentasse a Deus primeiro, para depois apresentar Deus para o povo e a palavra de Deus ao povo. O profeta comunica a mensagem de Deus aos homens, sendo ele mesmo, que antes de tudo se apresentou a Deus primeiro. Perfeita consciência da história, o profeta interpreta os acontecimentos históricos. Profetas criam que Deus é o Deus da história e nada foge do controle nos acontecimentos do dia a dia. E por isso a sua palavra é de absoluta confiança. Preocupação ética e social, as injustiças, as violências cometidas contra o povo sempre eram denunciadas pelos profetas. O que um profeta fazia? Um profeta, ele alertava primeiramente os governantes, ele alertava os reis, ele alertava o povo e ele denunciava as injustiças sociais daquela época e as mazelas de seus governantes, como também as mazelas e os pecados daquele povo. Havia uma preocupação com o bem-estar social, como, por exemplo, Moisés, né, e Amós. Vamos ver Deuteronômio 24 e 19, aqui na Bíblia Bereana. E você me pergunta, o que é uma Bíblia Bereana? Uma Bíblia Bereana é uma Bíblia escrita, os comentários, pelo pastor Alderi Nelson Rocha. Há muitas pessoas que divergem do pastor Alderi Nelson Rocha, mas eu uso, primeiro, porque eu gosto da literatura e eu admiro um brasileiro que teve a capacidade de fazer um comentário de uma Bíblia e um material muito difícil de ser feito. Esse brasileiro se propôs a fazê-lo. Nós não temos na história outro sinal de algum outro brasileiro que tenha se aproximado de um feito tão grande. Nós temos o pastor Antônio Gilberto, que ajudou no comentário da Bíblia Pentecostal. Mas, de fato, não foi só ele. Ele traduziu do inglês. Essa não, é do português mesmo. Tá ok? É genuína, brasileira. Então, a linguagem que o pastor Nelson Rocha usa é uma linguagem muito boa, muito simples e de fácil compreensão. Tá ok? Vamos lá. Eu não estou ganhando nada dele, não. Estou só dizendo que é um material bom. E se você é um material que está acima da média, para os preços comuns que tem por aí. Porém, eu comprei uma e gosto muito de usar esse material. Mas vamos lá. Deuteronômio 24. Vamos ver o que diz aqui Deuteronômio 24. 24, 19. 24, 19. Quando fizeres a colheita do teu campo e te esqueceres de algum feixe, não voltarás para o recolher. Será para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, a fim de que o Senhor Jeová, teu Deus, abençoe a todos os empreendimentos das tuas mãos. Então, um profeta tinha também essa preocupação social com o povo. E Moisés, escrevendo aqui o Deuteronômio, ele deixa essa orientação para o povo, que ao fazer a sua colheita, ficou alguma coisa para trás, não volte, porque certamente um pobre, uma viúva, um órfão ia passar por ali e ia recolher aquele material. Era uma forma como Deus também cuidara daquelas pessoas. Tá ok? Então, o profeta tinha dentre tantas qualidades e obrigações como essas, que é a ética, a vida social, os problemas sociais,
os problemas de injustiça, os problemas de pecado de um povo, de uma nação, tudo isso o profeta denunciava, como também denunciava os reis que estavam fora da vontade de Deus, como é o caso do rei Acabe, em que Elias o denunciou. Mas eu não vou me estender aos profetas maiores, mas especificamente aos profetas menores, tá? 1.3, os falsos profetas. A profecia verdadeira se distingue de outras práticas abomináveis aos olhos de Deus, como adivinhação, feitiçaria. Deuteronômio 18. Já estamos com Deuteronômio 18 aberto. Vamos ver o que diz aqui. Deuteronômio 18 e 10. 18 e 10. Não haja entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem quem se dedique à adivinhação, nem à prognosticação, nem que se dedique às fórmulas de magia e nem à feitiçaria. Os falsos profetas, eles se utilizavam disto naquela época, como também muitos se utilizam hoje dessas mesmas práticas de feitiçaria, bruxaria, magia negra e coisas semelhantes. Isso dá de cara para identificar um falso profeta. Também, nem todos que usavam, afirmavam falar em nome de Deus eram reconhecidos no Antigo Testamento como um verdadeiro profeta. Algumas vezes, profecias eram ditas em total desacordo com a palavra de Deus ou a sua vontade. Vamos ver o que diz aqui o profeta Jeremias a respeito dos falsos profetas. Você bem sabe que Jeremias está no grupo dos profetas maiores, né? Jeremias 23. 23 do 9 ao 40. É um texto bem longo. Eu vou ler aqui só o que está logo de início e depois você conclui para não ficar muito longa a nossa lição. Os profetas, Jeremias sente a responsabilidade de sua vocação. E aos profetas, parte o meu coração dentro de mim e estremece todos os meus ossos. Sou como um bêbado e como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor Jeová, devido às suas santas palavras. Portanto, a terra está cheia de adultérios, a terra está de luto por causa da maldição. As ervas do deserto se secam, todos seguem o caminho do mal e utilizam a sua valentia naquilo que não é reto. Tanto o sacerdote como o profeta estão corrompidos. Até a minha própria casa encontrei a sua maldade, diz o Senhor Jeová. Porque por esse motivo, o seu caminho será para eles como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados às trevas e nas trevas cairão. E eu trarei o mal sobre eles no mesmo ano da sua visitação, diz o Senhor Jeová. Nesse capítulo, Jeremias está extremamente entristecido com o posicionamento do povo de Deus a respeito do seu comportamento ético-moral. Os profetas e os sacerdotes estavam todos envolvidos com práticas não adequadas, não recomendadas a um homem de Deus. Se, para qualificar uma pessoa como homem de Deus, ele é experimentado no caráter, para analisar um profeta também se analisava o seu comportamento, que também é o seu caráter. Então aqui, Jeremias está falando ao povo que encontrou em Jerusalém a forma como eles estavam vivendo, debaixo do pecado, debaixo de maldição e maldição. E o Senhor estava irado e fazendo uma promessa a eles, que iria visitá-los e julgá-los. Tá? Então veja bem, meus irmãos, eu aprendi que Deus chamou homens comuns como você e eu, com personalidade diferente, em situações bem diferentes, para fazer e anunciar a sua mensagem de maneira diferente. A vida
de um profeta não quer dizer que vai ser igual de todos os profetas. Nós temos profetas que profetizaram em um tempo bom, em um tempo de bonança. Temos profetas que profetizaram em tempo de escassez, em tempo de gemido, em tempo de pecado, pecado do rei, pecado dos sacerdotes, pecado do povo. Então, cada um foi chamado para viver segundo o seu chamado para aquela época. Não quer dizer que você vai ter a mesma vida que Isaías teve, que Amós teve, que Joel teve, ou até mesmo que Jonas teve. Cada um no seu tempo, na sua época, com o mesmo propósito: anunciar e apregoar a palavra de Deus. Apresentando o quê? Apresentando a fidelidade de Deus ao povo, o juízo de Deus ao povo e a esperança em Cristo Jesus, o nosso Salvador. No tópico 2, ele é bem interessante, que ele fala sobre os sucessores dos profetas do Antigo Testamento. Os irmãos bem sabem que os sucessores eram pessoas muito fiéis aos profetas titulares, aqueles que primeiro se apresentaram, como é o caso de Elias e Eliseu, que é o caso mais conhecido. Mas veja bem o que diz aqui na revista. Não fuja da revista. No Novo Testamento, a revelação de Deus quanto ao plano de salvação foi totalmente escrita, registrada de maneira final, completa e infalível pelos apóstolos. Dessa forma, conclui-se que a revelação dada aos profetas do Antigo Testamento, ou seja, dessa mesma forma, se conclui que foi a palavra de Deus dada no Antigo Testamento. A palavra de Deus do Antigo Testamento não é porque ser Antigo Testamento ou ser profetas menores, porque ser profetas menores é uma classificação teológica nossa, não propriamente de Deus, não é isso. Eles são chamados profetas menores pelo volume do conteúdo encontrado, pelo volume escrito, pelo volume redigido, revelado a nós. Então, eles foram classificados, esses 12 profetas, como profetas menores pelo volume da escritura que eles deixaram, tá? Mas Deus revelou e continua revelando, e revelou no Novo Testamento. E isso da mesma forma, e nenhum invalida o outro. Vamos lá, eu te faço uma pergunta. Através de quem Deus continua a se revelar? Deus continua a se revelar aos homens através dos 12 apóstolos, e do apóstolo Paulo. Apesar dos profetas da igreja locais, como os que haviam em Jerusalém, Antioquia e Corinto, diferente do que acontecia no Antigo Testamento. Profetizar na igreja primitiva era um dom que os cristãos podiam exercer nos cultos. Então veja só, Deus continua a se revelar e continua a falar. Primeiramente falou através dos apóstolos e especificamente do apóstolo Paulo. Por quê? O apóstolo Paulo tem a maioria dos escritos da Escritura do Novo Testamento estão nas cartas do apóstolo Paulo. Então, nós cremos que Deus continua e continuou a falar através dos apóstolos, dos 12 apóstolos, especificamente do apóstolo Paulo. Agora, veja bem, por ocasião do batismo com o Espírito Santo, é dado ao homem, à pessoa, os dons de cura, de profecia, dons de mistério, de revelação e o dom de profecia. Uma hora nós vamos falar somente sobre os dons, suas categorias e como eles devem ser usados. Mas veja bem, falando especificamente a respeito do dom de profecia, nessa primeira lição, lá no Antigo Testamento,
tinha profetas que eram usados em profecias em Jerusalém e em Corinto. É o registro que nós temos. Não quer dizer que era só lá, mas lá tinha. Mas os irmãos também podiam profetizar, porque por ocasião do batismo com o Espírito Santo, receberam o dom de profecia. Porém, tem um detalhe. A profecia tinha que ser julgada pelos apóstolos, pela igreja, se ela procedia de Deus, se ela vinha realmente de Deus. Veja bem, aqui como diz aqui na Escritura, aqui na revista, no Antigo Testamento, profetizar na igreja primitiva era um dom que os cristãos podiam exercer nos cultos, desde que houvesse ordem. Que os cristãos pudessem exercer nos cultos desde que houvesse ordem, segundo os ensinamentos do apóstolo Paulo. Está em 1 Coríntios, você conhece bem essa passagem. Também tais profecias estavam debaixo da autoridade apostólica. Também está em 1 Coríntios 14 e 37. Tinham que ser julgadas pelos demais, está em 14 e 29. Os profetas cristãos da igreja locais não deixaram nada escrito. Ao contrário, todos os apóstolos que foram inspirados para escrever o Novo Testamento. Ao contrário dos apóstolos, nenhum profeta deixou nada escrito. Né? Agora, irmãos, tem muita divergência e muito aparecendo ultimamente, muito livro, muita literatura que falam de outros profetas e que não estão no canon bíblico e tal. Mas isso, eu acho que não é muito interessante você ir atrás dessas escrituras que não estão na Bíblia. Porque essas que estão aqui é suficiente para salvar o mundo todo, o que está escrito aqui. Você vai buscar comentários, livros adicionais que são chamados apócrifos, livros diferentes da verdade que nós pregamos e que nós aprendemos de nossos pais. Você indo atrás dessas escrituras, você vai ter muita dificuldade depois na sua vida, até para concatenar as ideias que são de lá e de cá. Então, o mais importante é que você saiba, eu e você saibamos e colocamos em prática, que a profecia, o dom de profecia nos tempos atuais, ela existe. Porém, como era no tempo de Jeremias, existe também os falsos profetas. E muitas pessoas querendo usar a Deus e falando coisas que Deus não mandou falar, e nem eles sabem como é que é a fala de Deus, nem eles sabem explicar. E muitos dizem que Deus mandou falar quando Deus não mandou falar. Eu já vi muitos casos e muitas pessoas entrarem em confusões e em problemas segundo palavras que eles disseram que foi Deus que falou e Deus não falou. Então, a profecia genuína, ela no Novo Testamento, ela era julgada, porque a profecia, ela tem algumas obrigações quando é profetizada. Primeiramente é de exortar, e depois é consolar, e exortar, edificar e consolar a igreja. A profecia, ela vem para trazer um alerta ao povo, ela vem para trazer um livramento ao povo, ela vem para consolar e ela vem para edificar a pessoa. A profecia genuína, ela tem que passar por esses 3 níveis: o de exortação, o de exortação, o de consolação e edificação, ou o de exortação, edificar e consolar a igreja. É assim que tem que ser uma profecia. Muitas pessoas fazem desse movimento muita meninice e verdadeira adivinhações, né? Adivinhações. E você não é mais criança, nem eu sou mais criança, para nós estarmos envolvidos com esse tipo de pessoa. Foge dele. Não dê ouvido a essas pessoas, não. Sai fora. Chuta que é laço. Se contente
com a genuína palavra de Deus. E se por acaso um profeta falar com você, ou falar especificamente com a igreja que o certo é esse, receba a palavra de Deus de exortação, de edificação e de consolo na sua vida. Porém, o golpe está aí. Cai quem quer. Tá? O golpe está aí. Cai quem quer. Você não é obrigado. Agora, muitas pessoas andam atrás de profetas porque são muito ansiosos e querem saber do futuro, que vai acontecer, por que eu estou nisso, por que eu estou passando por isso. E nós já falamos sobre isso, né? Que o sofrimento e a luta que nós passamos aqui nesse mundo, ela tem um caráter pedagógico, que eu não preciso estar me preocupando, não. Eu só tenho que passar pela prova. Se Deus quiser falar, Ele fala. Se Deus quiser abrir a boca, Ele abre. Porque nós cremos que o Espírito Santo está atuante no meio da igreja. E é muito bom, irmãos, quando você está na igreja e Deus fala com você. É muito bom e é melhor quando você está no culto, ali em silêncio, adorando a Deus, no seu particular com Deus, e chega uma pessoa, chega o pregador, chega o profeta e fala algo da parte de Deus para a sua vida. Irmãos, isso é muito bom, é muito maravilhoso. Agora, não saia por aí comprando profecia e nem alugando profeta. Isso não traz alegria à alma, isso não traz alegria a ninguém, isso só traz angústia para a nossa vida. Porque muitos deles são profetas que não têm Deus na vida e estão fazendo adivinhações. Pois bem, encerrando essa parte, nós vamos agora para o 2.2 e o 2.3. Jesus, o ápice da proclamação profética. Os profetas do Antigo Testamento anunciaram a palavra de Deus, apontando para Jesus. Está em Hebreus 1, do 1 ao 2. Vamos ver o que diz Hebreus? Hebreus 1, o versículo 1 e o versículo 2. Deus em outro tempo havia falado aos nossos pais, muitas vezes e sob diferentes formas, por meio dos profetas, nesses últimos dias nos falou por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por meio de quem fez os mundos, o qual é o resplendor da sua glória e a fiel imagem da sua pessoa, e a que tudo sustenta com a palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, por si mesmo assentou-se à mão direita da majestade nas alturas. Então, Deus falou antigamente pelos profetas, anunciando a pessoa de Jesus. Cada profeta tinha uma missão, e em cada situação, esse profeta apresentava ao povo o Messias, que o Messias ia chegar. Mas o povo aguardava um Messias que ia restaurar a vida social deles. Eles não aguardavam um Messias que viesse purificá-los dos pecados. Não, eles aguardavam um Messias que viesse fazer justiça social e restaurar o governo de Israel. Porém, eles não entendiam a palavra. Agora, quando chega o Messias, ele não vem restaurar o reino de Israel. Ele vem proclamar o reino de Deus que é chegado a todos os homens. E essa é o nosso grande galardão já aqui na terra. Nós estamos vivendo no reino de Deus, o reino da salvação, o reino da graça, aonde o Senhor Jesus nos oferece gratuitamente a todo homem. E esse Jesus Cristo é apresentado a todos como um profeta de Deus que veio restaurar o seu povo. Quem é o povo dele? O povo de Deus, você bem sabe que é Israel,
mas a igreja é de Jesus Cristo. E a todos quanto querem fazer parte da igreja de Jesus, receberão também a salvação desse profeta que veio anunciar as boas novas. Os profetas de ontem ainda falam hoje. Sim, os profetas de ontem ainda falam hoje. Falam através de quê? Em todas as épocas sempre houve uma grande necessidade de uma mensagem profética que denuncia a corrupção, a injustiças sociais, o abuso de autoridade, o afrouxamento dos padrões de moralidade e frieza espiritual do povo de Deus. Veja bem, irmãos, o que um profeta vinha fazer? Ele vinha denunciar a corrupção, as injustiças sociais, o abuso de autoridade, o afrouxamento dos padrões de moralidade e frieza espiritual do povo de Deus. Tudo isso, assim como foi no passado, acontece nos dias de hoje. E um profeta, um homem de Deus, ele não vem entregar chave de carro, chave de apartamento, fazenda. Ele não vem entregar dinheiro misterioso que aparece no banco. Ele não vem entregar ouro. Ele não vem entregar vitória pessoais, materiais. Não. Um profeta de Deus, ele vem exortar, ele vem edificar e ele vem consolar. Ele vem exortar acerca da corrupção, das injustiças sociais, do abuso de autoridade e do afrouxamento dos padrões de moralidade do povo de Deus ou da igreja de Deus. E ele vem consolar. Consolar o quê? Consolar o crente, o povo de Deus, acerca dessas coisas, dessas mesmas perseguições de imoralidade, de afrouxamento da espiritualidade, de afrouxamento dos padrões éticos morais. Ele vem consolar aqueles que são santos e sinceros e que buscam uma vida de sinceridade na presença de Deus. O profeta vem consolar esse povo acerca de que, em breve, o Messias, que já veio nos apresentar a salvação, virá nos buscar e ele vai consolar, edificar a igreja de Deus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos estar atento a essas coisas para não cairmos no laço do passarinheiro, porque os padrões éticos morais, os padrões de espiritualidade que estamos vivendo hoje, são padrões que denunciam a espiritualidade da igreja atual. A igreja brasileira anda com a espiritualidade em baixa. Eu vou postar lá no meu Instagram uns vídeos de algumas coisas que eu coletei na internet que é público. E você vai tirar suas conclusões. Eu vou postar isso amanhã, para você tirar suas conclusões e ver como anda a igreja de Jesus aqui na terra. Nós que temos o chamado de Deus para a salvação, não podemos nos contentar com essas coisas. Nós não podemos mergulhar nesses mesmos caminhos que esse povo está mergulhando, comercializando a palavra, fazendo da adoração verdadeiros shows, fazendo do púlpito um balcão de negócio e do povo seus clientes. Queridos irmãos, em breve a mão do Deus Todo-Poderoso vai baixar sobre esta gente que comercializa a sua palavra e faz do púlpito, que é um lugar sagrado, para pregar sua palavra, um balcão de negócio. E faz dos seus fiéis, dos seus crentes, verdadeiros consumidores de sonhos e ilusões que não edificam e não levam a nada. Em breve, você vai ver que a mão do Deus Todo-Poderoso virá em justiça sobre este povo. Não entre neste laço. O tópico 3
já encerrando, diz o seguinte: a grande preocupação do profeta era transmitir fielmente a palavra de Deus, a palavra que tinha recebido do Senhor. Permanece, porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Os profetas falavam por meio de advertências, encorajamentos concernentes ao presente e ao futuro, como eu já falei agora há pouco. Os profetas e as escrituras. Os profetas foram os principais instrumentos usados por Deus para a revelação divina, a forma escrita tendo produzido um dos mais notáveis documentos espirituais do mundo. O Antigo Testamento. Moisés, o primeiro dos grandes profetas, produziu o Pentateuco, e muitos dos salmos de Davi têm natureza profética. Já no Novo Testamento, o livro de Apocalipse é quase todo composto de profecias. O apóstolo João fez muitas declarações proféticas na Bíblia, assim também como Pedro e Paulo, entre outros escritores apostólicos, também escreveram coisas e profecias, revelações que nos davam um direcionamento a onde nós deveríamos caminhar, seguir e nos comportar neste mundo. Muito além das previsões, os profetas de todos os tempos ensinam ao povo Os profetas em todos os tempos ensinam ao povo de Deus como ter um relacionamento genuíno com o nosso Criador e a nossa responsabilidade para com Ele. A clara compreensão da profecia leva o homem ao conhecimento de Deus e ao entendimento de sua intenção de se relacionar com o semelhante ou confronto com os reis ou liderança do povo. Também faziam parte da missão dos profetas fazer essas declarações. Eram eles que, em muitos momentos, desempenhavam um papel ativo como um estadista nos assuntos nacionais do seu povo. Vejamos o exemplo de Natã, de Isaías e de Eliseu. Os irmãos bem sabem que Natã denunciou o pecado de um rei Davi. Os irmãos bem sabem que Isaías denunciou o pecado de uma nação. E os irmãos bem sabem que Eliseu denunciou o pecado de um rei. Queridos irmãos, nós precisamos ter atenção à palavra de Deus nesses últimos tempos. Nós estamos pregando há muito tempo que é um momento muito especial para a igreja, o momento que estamos vivendo nessa terra. Nós estamos falando que todos os avanços tecnológicos do mundo não conseguem resolver o problema ético, moral da humanidade. O homem tem jeito, e o jeito é Jesus. Só tem um caminho para que o homem possa encontrar paz, salvação e segurança. É em Jesus Cristo. Nós estamos vivendo os últimos capítulos, quem sabe, da nossa existência aqui na terra como igreja. E em breve o Senhor voltará. Veja bem que todos os avanços que houve nos últimos séculos, a pobreza continua, porque Jesus falou que os pobres sempre tereis convosco. Todos os avanços tecnológicos, ainda existe o câncer, ainda existe a AIDS, existem muitas doenças, enfermidades malignas que estão impregnadas no mundo e na sociedade, mas nenhuma delas consegue resolver esses problemas sociais. Eu digo sempre que o Brasil tem jeito. É Jesus no coração do povo. É Jesus no coração de uma nação para mudar a sua forma de pensar, o seu agir, ou seja, mudar o seu caráter. E somente Jesus Cristo consegue mudar uma personalidade, um caráter fraco, débil, doente, caído em um homem restaurado, semelhante à imagem de Deus. Eco dos profetas para os dias de hoje. Os profetas falaram sobre a hipocrisia dos cultos, a violência, a exploração dos mais fracos, a corrupção de juízes
a decadência moral, o desamparo dos socialmente desassistidos, o pecado no meio do povo, entre a liderança, em todas as áreas. Enfim, todas as mazelas que destroem a família e a sociedade como um todo em nosso mundo pós-moderno. O nosso mundo pós-moderno continua de mal a pior. Nós que já temos conhecimento da salvação, que fomos chamados para servir a Jesus, você que foi chamado para servir a Jesus Cristo, para servir na obra de Deus, você precisa ser usado como um canal de bênção na vida dessas pessoas que estão sofrendo de mazelas sociais irreparáveis e também da decadência moral e do pecado. Você é o canal de Deus pelo qual será usado para ministrar a palavra da salvação a todos os pecadores e a todos que precisam da bênção da salvação em sua vida. Meus queridos irmãos, Deus escolheu homens comuns do povo para propagar a sua palavra. Quando você vai ver os profetas, tanto os maiores como os menores, você observa que todos eles eram pessoas muito comuns, pessoas que não tinham nada em especial que o pudessem fazer um profeta. Mas o que diferenciava eles dos outros era o seu compromisso com a palavra de Deus. O que te faz diferente dos demais é o teu compromisso com a verdade. A verdade é ela que liberta. Qual é o teu compromisso com a palavra de Deus? É o teu compromisso com a palavra de Deus que vai fazer você diferente no meio dessa geração pervertida, contaminada pelo pecado e indo em degradação moral a todos os tempos. Nós que já somos chamados para a luz e temos Jesus Cristo como o nosso Salvador, passamos por agrúrias, lutas, sofrimentos e muitos problemas de ordem social e até mesmo financeiro. Quem não passa? Mas, queridos irmãos, nós temos um diferencial. Nós sabemos porque existimos e já sabemos qual é o nosso propósito. E nós também sabemos que na luta ou na dor, o Senhor Jesus Cristo está conosco. Ele está conosco. Ele está no meio da aflição conosco. Ele está no meio da tempestade conosco. Ele está no fundo do mar conosco. Ele está no porão de uma caverna conosco. Ele está em nosso sono. O Senhor Jesus Cristo cuida do seu povo, daqueles que têm compromisso com a sua palavra. E eu convido a você a fazer parte deste grande exército de homens e mulheres de Deus, de profetas, que querem anunciar a palavra de Deus arduamente a todos os corações pecadores. E, se possível, denunciar quando houver pecado, quando houver mazelas, quando houver corrupção. Que você seja um canal de Deus na vida dessas pessoas. Amém? Porque o desafio da espiritualidade é se manter crente quando você não ouve a voz de Deus. É se manter crente quando tudo parece contrário. É se manter crente quando todas as coisas não contribuem para o seu bem. E você, mesmo assim, continuar firme na fé, crendo que esse período, esse tempo de silêncio será rompido em breve e que em breve a tua alma vai se regozijar na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você assistir esta aula. Me ajude a divulgar este vídeo e, se possível, compartilhe, curta, comente e nos ajude a levar mais longe a palavra do Senhor. Amém? Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Espero ter te ajudado com alguma coisa no dia de hoje, que nesta próxima aula, na abertura do trimestre, você seja um canal de bênção na vida de muitos. Muito obrigado. A paz do Senhor.